Olá pessoal, vamos retomando aqui as nossas aulas, ok? O objetivo então dessa semana é tratar de um conceito extremamente importante quando a gente faz análise vetorial, que é do produto interno. Entendê-lo tanto do ponto de vista geométrico quanto algébrico e as suas aplicações. Então, o objetivo da aula de hoje vai ser definir a noção de ângulo entre dois vetores, a norma de um vetor e a operação que a gente vai chamar de produto interno, compreender as propriedades básicas da norma e do produto interno, assim como a relação entre o produto interno e o conceito de ângulo. E aplicar os conceitos de ângulo da norma e produto interno em algumas situações geométricas e relacionar isso com a equação da reta. Tá? Então aqui a gente tem algo muito importante a ser tratado. Então hoje temos bastante conteúdo, ok? Então, primeiro vamos partir de uma convenção, tá? Então, antes de trabalharmos com essa operação de produto interno, vamos pensar na questão de ângulo entre dois vetores. Para isso, então, vamos só partir de uma convençãozinha, que a partir dessa convenção a gente estabelece a, os conceitos que daqui a pouco a gente começa a aprofundar, ok? Então, organizando aqui, o que nós temos? Se você tem esses pontos OP e Q no plano e considera o ângulo POQ, então, tanto nesse primeiro desenho quanto no segundo desenho, tem o ângulo POQ. A gente vai convencionalmente atribuir um sinal positivo à medida de POQ quando a gente faz a tomada no sentido anti-horário. E o sinal negativo quando a gente faz a tomada no sentido horário. Ou seja, se aqui eu utilizo como referência que o meu ângulo POQ está indo no sentido do segmento PO para o segmento OK, aqui eu estou no sentido anti-horário, o meu ângulo tem uma denominação θ positivo. Se for no sentido contrário, menos θ, que é negativo, ok? Então aqui é só mesmo para a gente ter uma forma de tratar como a gente vai fazer a nomeação e a distinção dos ângulos, certo? Com base nisso, vamos pensar então no que vem a ser o ângulo entre dois segmentos orientados. Então, se você considera dois segmentos orientados, então vamos supor que eu tenha aqui o OA, o AO e o CD, ok? Eu posso tomar segmentos que sejam equivalentes a eles. Então, por exemplo, pego o OK e o OP de tal modo que eles sejam equivalentes a AO e CD. Então, ao pegar isso, eu vou ter um ângulo entre esses dois vetores. Ok? Então, ao tratar desses dois vetores do ponto de vista de buscar os segmentos equivalentes, aqui eu tenho um ângulo que, se eu faço do sentido anti-horário, vou denominá-lo de um ângulo θ. Ok? Bom, se um desses dois segmentos for nulo, o ângulo entre eles vai ser zero, ok? Então aqui não se preocupe em relação ao posicionamento desses segmentos orientados que eu tenho no plano, uma vez que eu posso pegar, então, um segmento equivalente. Então, por exemplo, eu posso imaginar aqui o meu OK como sendo equivalente a CD, uma vez são paralelos, do mesmo modo que AB é equivalente a OP. Então, eu peguei um ponto comum, esse ponto comum me facilita a questão de fazer a tomada do ângulo. A partir daí, nós temos o que nós chamaremos então de ângulo entre dois vetores. Então, imagine que você trata com dois vetores V e W e considere os segmentos orientados a B e CD tais que o V corresponde ao vetor AB e o W corresponde ao CD. O ângulo de V para W, que é denominado ou denotado
tá aqui, por esse símbolo, o ângulo de V para W é o ângulo do segmento AD, do segmento orientado AD, para o segmento orientado CD. Se um vetor for nulo, o ângulo, obviamente, vai ser nulo. Tá? Então, a situação que nós temos é exatamente esta que foi tratada anteriormente. Tá? Então, eu tenho aqui esses vetores bem definidos, pego os segmentos e o que eu faço? Posso tratar com o equivalente a eles e a partir daqui eu faço a medição do ângulo de um vetor para o outro. No sentido anti-horário, vai me dar o vetor. Então, no exemplo que nós temos, aqui no nosso texto, né? Então, eu tenho o ângulo de V para W, que vai ser denominado exatamente por esta simbologia. Isso só nos ajuda a ter uma noção de qual é o sentido que eu estou buscando na marcação do ângulo, ok? A partir daí, a gente vai definir um conceito que nem é tão novo assim. A gente já tinha falado de módulo de um vetor, agora a gente vai calcular o módulo do vetor. Só que esse módulo aqui, que corresponde ao comprimento, vai ser chamado de norma. Então, que antes eu tinha como um módulo do meu segmento AB, que é a distância do ponto A até o ponto B, eu vou chamar do módulo do vetor V, e indico por essas barrinhas aqui laterais. Tá? Então, a forma de calcular é exatamente a mesma. Então, se você tem um vetor a dois pontos AB, você pode traçar o segmento orientado, que vai formar o vetor V, e a distância entre eles, que antes eu chamava de módulo do segmento, agora basta chamar de norma do meu segmento. Tá? Se porventura um dos pontos for a origem, isso vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas do ponto P, que é o que está aqui denominado. Certinho? Bom, agora vamos ver as propriedades da norma. Lembrando que norma aqui, por ser o comprimento, a gente está pegando um valor. Então a gente tem um valor numérico aqui. O que eu posso dizer? Que a norma de qualquer vetor é sempre maior ou igual a zero, uma vez que eu faço a soma dos quadrados e a raiz quadrada disso, o resultado só pode ser maior ou igual a zero. Se a norma é zero, significa então que o vetor V é um vetor nulo. E um produto de um número escalar por um vetor vai acabar me dando a seguinte situação de norma. A norma do produto escalar pelo vetor é o módulo desse escalar multiplicado pela norma do vetor, ok? E a nossa desigualdade triangular, que vocês já viram lá da geometria plana, a norma da soma de dois vetores é menor ou igual que a soma das normas desses dois vetores, certo? Eu vou deixar a demonstração por conta de vocês, também tem o nosso material didático. E aí na nossa aula de dúvidas, a gente pode dar uma retomada caso seja necessário, tá bom? Bom, agora o conceito de vetor unitário é um conceito muito simples. Um vetor unitário é aquele cuja norma é igual a 1. Se a norma for 1, eu chamo de vetor unitário. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor V, esse vetor V tem as suas coordenadas raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 6 sobre 3, o que seria a norma dele? A norma dele seria a raiz quadrada de raiz de 3 sobre 3 ao quadrado mais menos raiz de 6 sobre 3 ao quadrado. O que eu passo a ter aqui? Isso é raiz quadrada de 3 nonos mais 6 nonos. Isso é raiz quadrada de 9 nonos, que é raiz quadrada de 1, que é o próprio 1.
Então, neste caso, como a norma foi igual a 1, a norma no meu vetor v foi igual a 1, eu posso dizer que esse vetor que aqui eu dei para vocês é um vetor unitário, ok? Então, a definição é relativamente simples com isso. A partir daí, a gente pode fazer algo que a gente chama de normalização. Tá? O que seria isso? A normalização corresponde a você determinar vetores unitários colineares ao vetor v. Então, imagine que você tem um vetor v com essas coordenadas. Se você tiver um vetor v com essas coordenadas, a norma de v vai ser um número positivo. Se eu quero que esse número seja igual a 1, o que eu faço para transformar um número qualquer em 1? Basta dividi-lo por ele mesmo. O que significa isso? Que se eu quero fazer com que esse vetor seja unitário, basta multiplicar esse vetor pelo inverso da sua norma. Ao fazer isso, eu passo a ter aqui vamos dizer, passo a encontrar um novo vetor, e esse novo vetor vai ser unitário e paralelo ao vetor v. Vou só fazer um exemplo para isso ficar um pouquinho menos obscuro para vocês, tá bom? Então vamos supor que eu tenha um vetor v e esse vetor v seja o vetor 3 e menos 2. Tá? O que eu posso fazer aqui? Se esse vetor é 3 e menos 2, vamos pegar o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou calcular a norma desse meu vetor. A norma desse meu vetor vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso é raiz quadrada de 9 mais 4, ou seja, raiz quadrada de 13. O que significa isso, então? Que se eu tenho o meu vetor v, que é da forma 3 e menos 2, eu vou ter um vetor u, que vai ser unitário, se ele for igual a 3 dividido por raiz de 13 e menos 2 dividido por raiz de 13. O que eu fiz aqui na verdade? O que eu fiz aqui na verdade foi multiplicar o meu vetor v pelo inverso da minha norma. Então, ao fazer isso, esse vetor aqui encontrado, ele vai ser um vetor unitário. Na dúvida, é só você fazer a conta. Você vai perceber aqui que você vai ter 3 mais 4, somando esses aqui ao quadrado, vai dar 13. E aqui, elevado ao quadrado, raiz quadrada de 13 elevado ao quadrado, dá 13 também. Então, o que você acaba tendo nessa situação? Você tem 13 sobre 13, que vai dar 1. Eu tenho outro vetor que seria também normalizado? Sim, seria o vetor menos 3 sobre raiz de 13 e 2 sobre raiz de 13. O que significa isso? Significa que agora eu estou pegando menos o inverso da minha norma e multiplicando pelo meu vetor. Então, esses dois vetores que aqui eu tenho, esses dois vetores passam a ser vetores unitários e colineares ao meu vetor v que foi dado. Então, essa normalização é relativamente simples. É só você pegar um vetor qualquer e multiplicar pelo inverso pelo inverso do módulo da sua norma, ok?